Shabbat Shalom, amados. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 9 do mês de Adar 2 do ano 5782. Estamos aí no sétimo dia da semana, no sagrado dia do Shabbat. E, portanto, nós estamos aí na sétima leitura da Parashá semanal. Então hoje nós vamos concluir a primeira Parashá do livro de Vaikra, Levítico, né? E hoje também nós temos aí o Shabbat Zahor, que é o Shabbat da recordação. É que todo Shabbat anterior à festividade de Purim é chamado de Shabbat Zahor, o Shabbat da recordação, né? Vamos ver daqui a pouco sobre isso daí, que está conectado com Amaleque, né? Amaleque. Aí nós vamos conhecer um pouquinho de Amaleque nessa história, tá bom? E nós estamos aí então com 187, deixa eu ver aqui, 187 dias do nosso calendário gregoriano, do nosso calendário judaico. Então a gota de sabedoria do nosso Rebbe para hoje é a seguinte: se você faz a sua vontade, a vontade do Eterno, só porque ela tem sentido para você, então o que isso tem a ver com o Eterno? Você está fazendo a sua vontade, você está de novo na prisão. É bom observarmos aqui nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Ele diz sobre a questão: você faz a vontade de Deus, a vontade do Eterno, porque ela tem sentido para você? Então ele diz: se você faz a vontade do Eterno porque ela tem sentido para você, então na realidade você está fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. E dentro desse aspecto, ele diz assim, ó, você voltou para a prisão. Você voltou a ser prisioneiro de si mesmo. Ou seja, numa das instruções que o nosso guia Benei Noach tem para nós sobre a questão das 7 leis universais, ela nos fala ali, através do nosso Rav, Yaakov Geranstadt, que o princípio, o preceito, o fundamento sobre a questão das 7 leis universais é que nós precisamos acreditar, confiar, que elas foram dadas a Moshe no Monte Sinai. E que ela é a expressão da vontade divina, para que nós tenhamos uma conduta ética, moral e espiritual adequada no nosso viver diário. Então, dentro desse sentido, o que o Rebbe quer dizer para nós, dentro dessa palavra de sabedoria para nós hoje, é que, e comparando com a questão dessa passagem do guia Benei Noach, compilado pelo nosso Rebbe, nosso Rav Yaakov Geranstadt, se você está fazendo a sua própria vontade, então você está prisioneiro do seu eu, do seu ego. E o guia fala bem claro que nós precisamos crer, fé, confiar absolutamente que as 7 leis universais, elas foram dadas pelo Eterno a Moshe no Monte Sinai, né, concluída com Moshe, começou com Adão, Noach e veio até Moshe no Monte Sinai. Para que nós tenhamos a convicção de que foi Deus que deu e esta é a vontade dele. Simplesmente isso. Por que que você, por exemplo, não comete idolatria? Porque é a vontade de Deus que eu não cometa idolatria. Tem sentido para mim? Tem, mas qual que é o princípio básico? É a vontade de Deus, não a minha. Por que que você não rouba uma pessoa? É porque não é legal, não é ético, não é moral. Então aí você é prisioneiro de você.
Por causa do seu ego. Por que você não rouba? Porque é a vontade do meu Deus que eu não venha roubar. Então o foco está na vontade divina, não na minha vontade. É isso que o Rebbe Menachem Mendel, o de Tzadik da nossa geração, quer nos ensinar com essa palavra de sabedoria. Ou seja, não sejamos prisioneiros de nós mesmos. Aí eu faço porque é minha vontade. Aí está errado. Você pode ser uma pessoa linda, bonitinha, nos seus cumprimentos dos mandamentos, das 7 leis universais. Mas se você está fazendo porque eu acho que é legal, eu acho que está certo, então eu faço porque esta é a minha vontade, então eu sou prisioneiro de mim mesmo. Mas se eu faço, se eu obedeço às 7 leis universais, porque esta é a vontade de Deus, então eu estou centrado na vontade de Deus, não na minha vontade. É isso que o Rebbe quer dizer. Então, por isso, a nossa conduta, a nossa visão e o nosso estudar a Torá com os seus mandamentos, as 7 leis universais, a nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, a nossa tzedakah constante, não uma vez por ano, né, por exemplo, né, mas uma tzedakah constante, é estarmos realmente fazendo a vontade de Deus. Não porque eu acho bonito, não porque eu quero fazer, porque eu realmente acho que é de fato correto fazer. Não. É porque Deus me diz que é correto fazer. É porque Deus me diz a sua vontade é esta. Então eu não faço isso porque é a vontade de Deus. Eu faço tal coisa porque esta é a vontade de Deus. Então aí nós estaremos centrados na vontade divina e não no nosso eu. Entendeu? É isso daí. Então vamos em frente, né? Estamos aí no sagrado dia do Shabat, né, o 7º dia da semana, e portanto, né, nós estamos aí na nossa 7ª leitura da nossa Parashá semanal. Iniciamos essa semana o 3º livro da Torá, Vaikra, Levítico, né? Então nós estamos aí hoje para encerrar então a nossa primeira Parashá do livro Vaikra, que traz o seu nome. E ele chamou, ou seja, o Eterno chamou Moshe para entrar no Mishkan. Baruch Hashem, um Shabbat Shalom para Miriam Costa e família lá em Vitória, Espírito Santo, a Eunice Bezerra Lorete e família lá no Rio de Janeiro, a Raquel Araújo e família Mar Grande lá na Bahia, o Hamilton José de Bairros e família lá em Santa Catarina, o Josélio Tavares e família lá em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o Jorge Kovacs e família em Chavantes, no interior de São Paulo, a Catiane Araújo de Bossan, né, da cidade de Macaé, Rio de Janeiro e família, o Toinho Teles e família lá na cidade de Bonito, lá na Bahia, Baruch Hashem por isso daí, né? E também a Rebeca e família lá de Águas de Lindóia, né? Aqui interior de São Paulo, né? Baruch Hashem por essas vidas aí, né? Também temos aí conosco a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, né? Brasília, Baruch Hashem, a Aislan dos Santos, né? E família, o marido, o Cristiano Salviano e a filhinha Valentina, lá Belém do Pará, Baruch Hashem. Então a nossa 7ª aliá hoje, nós estamos no capítulo 5 de Levítico, nós vamos do verso 11 ao verso 23, na 7ª leitura, e a porção, a parte, né, Mafitir, a leitura final da Parashá, está no mesmo capítulo 5 de Levítico, versos 24 a 26. O que nós temos por aqui? Daqui a pouco vamos falar alguma coisa sobre
é a questão do Shabat Zahor, né? O Shabat da recordação, lembrando sobre a questão de Amaleque. Ei, Amaleque! Vamos lá então. Então, do verso 11 ao 23, nós continuamos aí dentro da questão da culpa variável, né? Sobre a questão, uma pessoa simples no meio do povo, né? Que faz os seus pecados, então ele vai levar as suas oferendas. Aquele que tem tim-tim, din-din, como diz o outro, então ele compra um belo de um touro, né? E leva para lá. Outros que têm um pouco menos, né? Leva lá a ovelha, a cordeira ou a cabrita, né? E aquele que não tem nada, ele vai mais, né, nas questão dos 2 passarinhos, para 2 rolas, né? Ou 2 jovens pombos, né? E aí, às vezes a pessoa também não tinha nem condições de comprar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aí era feito o pecado a oferenda da farinha, né? Onde no prato, né, da farinha, então passava os 3 dedos, eram 3 dedos de farinha, os 3 dedos de farinha era levado para o sacerdote. Ou seja, desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais sofisticada, todos tinham condições de levar a sua oferenda de pecado. A oferenda de farinha, que era para os mais pobres no sentido exato da palavra, os nossos comentaristas e a própria Torá nos fala que para Hashem, o Eterno, essa oferenda era a mais preciosa. Ou seja, porque a única coisa que o pobre tinha para levar como oferenda de pecado era a farinha fina. Então, a sabedoria judaica nos fala que Deus considerava isso como se a pessoa estivesse ofertando, né, a Deus a sua própria vida, né? Era a única coisa que ele tinha, a farinha fina, né? 3 dedos, né? Ou 1/10 de efá, né? Então, dentro desse aspecto aí, era levado lá os 3 dedos de farinha, ou, né, aquele que tinha a possibilidade de levar, né, 1/10 de efá, né, de farinha fina, de trigo, ele então levava como oferenda de pecado. 1/10 de efá de farinha de trigo corresponde mais ou menos a quase 2,5 litros, né, de farinha fina, ok? Então, dessa forma, era uma oferenda de pecado, né? Não se colocava o óleo e nem o olíbano sobre ela, pois é uma oferenda de pecado. Dessa forma, então, né, ele trará, a pessoa, né, trará para o sacerdote, e o sacerdote, então, ele vai escavar, né, a farinha, né, os seus quase 2,5 litros de farinha, é onde que o sacerdote vem com os 3 dedos e faz, então, a oferenda para aquela pessoa junto ao altar, né? Do verso 14 ao verso 16, nós temos aí a oferenda de culpa por malversação, né? A malversação uma pessoa peca inadvertidamente, né, expropriando para uso pessoal algo que é sagrado para Deus. Ela trará com sua oferenda de culpa a Deus um carneiro perfeito, sem defeito, de 2 anos de idade, com um valor prescrito, né, de ao menos 2 shecalim de prata, de acordo com o shekel padrão do santuário. Pela malversação de algo que era sagrado, ou seja, usar algo sagrado de forma inapropriada, né, ela deve fazer plena restituição ao santuário, acrescentando 1/5 do valor de sua malversação e dá-lo ao sacerdote. O sacerdote, então, expiará por ela com o carneiro de oferenda e ela será perdoada, né? Então, malversação está aí também conectado sobre usar coisas sagradas de Deus para fins próprios, né, pessoais, que esteja conectado com o seu desejo pessoal, né?
Então, está conectado com o seu ego, o seu egocentrismo, né? Então, é uma malversação. Então, usar as coisas sagradas para fins pessoais, isso daí traz esse pecado de malversação. O que nós precisamos estar focados nesse ensinamento é que tudo aquilo que está ligado, conectado com o sagrado, nós precisamos usá-lo de forma sagrada. Lembra quando nós falamos dessa semana sobre a tua mesa de refeição? A tua mesa de refeição, ela precisa ser uma alzabear, né? Um altar. E você precisa fazer da sua mesa um lugar sagrado, porque é um altar. E é por isso que tem as bênçãos antes das refeições e posterior às refeições. Por isso que você não pode pegar os alimentos que você acabou de pedir a bênção divina e a permissão divina para poder usufruir dela. Você não pode pegar aquele prato de comida, por exemplo, e sair da mesa, ir na frente da televisão e ficar assistindo porcarias na frente da televisão, né? Ah, não, mas eu estou ali assistindo um programa de receitas, né? Ali eu estou assistindo um programa não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O que tem isso? O que tem aquilo? Lembra também dessa parte que foi falada? O que tem isso? O que tem aquilo? E aí começa, né, um pequeno fiozinho e vai rolando, rolando, rolando. Daqui a pouco você está todo enrolado no que tem, e nesses fios enrolados que você estiver, o que tem, o que tem, o que tem, aí você acaba virando um novelo enrolado, né? E aí perde aquela sensibilidade espiritual. Aí o bicho pega. Então, as coisas sagradas é para serem usadas de forma sagrada. Esse é um exemplo, mas existe muitos outros por aí. A partir do versículo 17, nós temos aqui a oferenda de culpa em caso de dúvida, né? Então, se uma pessoa está incerta se pecou, se transgrediu ou não transgrediu qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, né? Então ele levará a sua oferenda de culpa. Ela deve trazer para o sacerdote um carneiro perfeito sem defeito do rebanho, com o mesmo valor de uma oferenda de culpa. O sacerdote fará expiação pelo pecado inadvertido que a pessoa possa ter cometido, e ela será então perdoada, né? Então, essa questão aqui do pecado, né, de culpa num caso de dúvidas, né? É aquela famosa expressão: será, se eu fiz, se eu não fiz, sabe? Então, aquela mesma questão que muitas vezes, né, as pessoas fazem no final do dia, antes de dormir, as suas preces da noite, né? Então ele faz uma reflexão do dia e ele fala assim: bom, eu vou pedir perdão para Deus do quê? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada de errado. Puxa vida, eu não acho nenhuma culpa em mim. Baruch Hashem, santo, 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 né? Só falta alguém estar do lado, ou os anjos do seu lado, e está lá: santo, kadosh, 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 né? Que maravilha! Mas aí a pessoa fala: bom, eu não achei nenhum defeito, eu não achei nenhuma culpa, mas aí ela pega e entra dentro dessa questão aqui, né? Uma oferenda de culpa em caso de dúvidas, né? Ó Deus, se porventura eu fiz alguma coisa errada, eu peço que me perdoe. Se eu fiz alguma coisa errada. Eita vida, hein? Não é fácil não, hein? Então essa questão, esse se porventura eu fiz, se eu fiz alguma coisa errada, ó Deus, me perdoa. É a mesma coisa a pessoa que chega para o seu próximo, né? Principalmente naqueles dias, né, de Yom Kippur, né? Ô fulano, ó, se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoe. Mas você não me fez nada. Não, mas se eu fiz, você me perdoa. Me perdoa?
Mas você não me fez nada, como que eu vou te perdoar? Não, mas se eu fiz, você me perdoa. Senhor, nós estamos em Yom Kippur, você me perdoa? Ah, tá bom, te perdoo. Então isso daí chama-se hipocrisia, entendeu? Você pode embrulhar tudo no papel, o embrulho, né? Embrulhou bonitinho, agora você escreve assim no embrulho em cima. Hipocrisia. Então nós precisamos tomar cuidado com essas questões aí, sabe? Para nós não termos aí, né? Aquela questão. Então o pecado, né? A oferenda de culpa em caso de dúvidas, né? A pessoa está incerta se pecou, né? Se violou algum mandamento, né? Então por isso que a nossa reflexão diária no fim do dia é importante dentro dessa base. Eu refletir sobre as 7 leis universais e eu analisar realmente dentro das 7 leis universais. Eu fiz alguma coisa realmente que violou ou não violou os 7 mandamentos, as 7 leis universais, as 7 leis de Noé? Eu tenho que ir lá, certo? Analisar de forma correta, ok? Então, por isso, né, temos aí a questão da culpa em caso de dúvida. E os nossos sábios comentam da seguinte forma, né? A oferenda de culpa trazida em caso de dúvida, quando a pessoa não tem certeza se transgrediu sem querer um mandamento, é de fato mais dispendiosa do que uma oferenda de pecado, que é trazida quando a pessoa está segura que de fato transgrediu, errou, pecou, né? Então, dessa forma, a oferenda de culpa em caso de dúvida é muito mais dispendiosa, dá mais trabalho, né? Este é um indício de que, em certos aspectos, a pessoa que não tem certeza se pecou é de fato a que mais precisa de expiação. Quando uma pessoa sabe que pecou, ela também sabe que algo precisa ser retificado. Então a pessoa, eu pequei, eu fiz tal coisa, isto que eu fiz foi errado, eu desobedeci o mandamento divino. Então você reconhece o seu erro, o seu pecado. E você sabe que precisa retificar isso. Então você tem um objetivo para corrigir-se, retificar-se. Porque você sabe o que fez de errado. Porém, isso leva a trabalhar seus sentimentos para retificar o seu erro. Então ele vai trabalhar as suas emoções, vai trabalhar o seu intelecto para trazer equilíbrio, né? Consciência divina e dessa forma sentimentos, emoções, trazendo tudo num nível espiritual. Se ela não tem certeza de que pecou, é provável que trate do assunto menos seriamente. E isso representa uma mácula espiritual mais grave do que aquele que pecou, reconheceu o erro, reconheceu o pecado. Ah, eu fiz tal pecado. Então, aquela que leva a sua oferenda de culpa em caso de dúvida, se eu fiz, se eu não fiz, será que eu errei, será que eu não errei? Eu não estou achando culpa nenhuma em mim. Então ela tem uma tendência a amenizar o pecado em si mesma. Isso é perigoso, certo? Então, por isso, ela vai tratar com menos seriedade a questão do eu pequei. Ela não vai dar o devido valor. Porque, tá vendo a minha areola aqui, ó? Ó, areola, ó. Não vi nenhuma culpa em mim, ó, passei um dia 100% perfeito. Ei, doce ilusão para os tolos, não é verdade? E isso representa uma mácula espiritual mais grave, pois a pessoa torna-se indiferente às suas próprias falhas espirituais. Assim é preciso uma expiação mais forte e mais dispendiosa, dá mais trabalho. Sabe aquela pessoa convencida
é duro trabalhar com uma pessoa convencida. Você mal termina de falar uma palavra, ela já te fala o alfabeto inteiro. Você mal começa a falar, a responder um questionamento, antes de você terminar a primeira palavra, ela já responde o repertório todinho por você. E quando você entra naquele campo dizendo, puxa vida, fulano ou fulana, né? Homem com homem, mulher com mulher, numa conversação, né? Fala assim, puxa vida, sabe? Hoje eu falei uma besteira que vou te contar, né? Tava conversando lá com uma colega, um colega, né? E, puxa vida, ele falou um negócio lá, eu nem esperei ele terminar, eu já, pá! Soltei uma palavra de juízo, e aí a pessoa falou assim, não é desse jeito que você está falando, não. E falou tudo o contrário daquilo que eu falei, passei uma vergonha, que coisa feia. Aí a pessoa que está te ouvindo, ela diz assim, comigo não tem esse problema não. Comigo não tem esse problema não. Eu sei tudo, eu sei tudo. Então, na hora que a pessoa está falando, eu já sei que ela vem com uma pegadinha, então eu não espero ela pegar eu não. Então, eu já respondo na lata e tal. Pá. Então, a pessoa convencida é aquela que ela não leva a sério o seu pecado. Ela não leva a sério as suas falhas. Porque ela sempre se acha melhor. E aí é um problema sério. Então, isso é muito importante nós estarmos aí analisando o nosso dia a dia, ok? Então, na realidade, nós precisamos tirar do nosso repertório, na nossa conversação com Deus, essa tal de conjunção, né? Se, né? Uma conjunção de dúvida, uma conjunção de possibilidade sim, possibilidade não, né? Se. Então é uma conjunção de uma suposta posição, se é ou não é. Quer dizer, traz uma palavra dúbia. É, também pode não ser. Então a gente precisa tirar essa palavrinha na nossa conversação com Deus, né? Quando nós usamos essa expressão se para com Deus, né? Normalmente quando nós perdemos o foco que Ele é o infinito, que Ele é o único Deus, o único todo-poderoso. Quando nós esquecemos que Ele é totalmente onisciente, Ele conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Então a gente acha que está falando com qualquer um. Como nós falamos com as pessoas que nós enganamos. Se. Ô fulano, se eu falei alguma coisa errada para você, me perdoe. Mas eu acho que não falei nada. Mas se eu falei, você me perdoa. Então, usar de hipocrisia com as pessoas, muitas vezes, nós queremos levar esse tipo de conversação para com Deus. E é um perigo isso daí, né? Porque com Deus você vai querer brincar. Não é fácil não, hein? Então, nós temos aí, para finalizar a nossa paraxá, no versículos 20 até o 26, nós temos aí a oferenda por desonestidade. Então, se uma pessoa peca e comete uma ofensa de malversação contra Deus, mentindo para seu companheiro com relação a um artigo deixado sob a sua custódia, por exemplo, né? Ele deixou um dinheiro com o seu amigo, o seu companheiro, né? Para que o guardasse, e de repente aí, né? É roubado ou sonegar fundos, ou a pessoa encontra um objeto perdido e ela nega que realmente todas as transgressões mencionadas aqui, né? E jura falsamente que ela não precisa devolver nada em qualquer desses casos em que a pessoa pode pecar. O que deve ocorrer é que quando ela sente que é culpada de tais pecados, ela deve retornar o objeto roubado, os fundos sonegados,
o artigo deixado sob custódia, o artigo encontrado, ou qualquer outra coisa com referência a qual ela jurou falsamente. Ela deve fazer a restituição do principal e então a ele acrescentar 1/5 do valor. No dia, quando a pessoa pecadora se arrepender de sua transgressão, ela deve restituir o seu legítimo dono. Então ela deve trazer para o sacerdote a oferenda de culpa, um carneiro perfeito, sem defeito do rebanho, né? E ela será então perdoada dos seus pecados. Então aqui, resumidamente, de forma simples, né? É a oferenda por desonestidade, né? Aquela questão: ô vizinho, empresta para mim aí uma xícara de açúcar. E o seu vizinho ou a sua vizinha pega lá a xícara dela de louça, uma xícara da sua coleção de 6 xícaras, né? E leva para você a xícara de açúcar. Você leva para sua casa e você esquece que a xícara não é sua, é da pessoa, é do seu vizinho. Como você não devolveu, o vizinho chega lá: ô fulano, dá para você me devolver aquela xícara lá, né? Que eu te emprestei o açúcar? Aí você vira para a pessoa e fala assim: não, você não me emprestou xícara nenhuma. Não tem nenhuma xícara sua aqui em casa. Mas você sabe que tem. Então você acaba fazendo aí, entre aspas, um juramento falso. Então você está cometendo o pecado da desonestidade. Aí no dia você resolve realmente mudar essa história, né? Põe a mão na consciência, fala: puxa vida, é sacanagem, né? Além da pessoa me emprestar uma xícara de açúcar, não devolveu o açúcar e não devolveu a xícara dela, pô. Então eu vou devolver a xícara para a pessoa, para ela não ter tanto prejuízo. Aí você se arrepende do mal, chega pro vizinho: o vizinho, ó, a xícara tá aqui, ó. Me perdoe que eu jurei falsamente que não estava comigo, mas estava. Tá aqui a xícara. Que eu possa voltar a ter a sua confiança. Deus te abençoe. Até mais. Pronto, você colocou a casa em ordem, né? Falando de uma forma simples e objetiva. Você colocou a casa em ordem. Você é perdoado e daqui para frente, zero. Começa daqui para frente. Então esse é o objetivo de Deus sobre a questão de oferendas, sacrifício. É nós termos oportunidades de zerar as nossas faltas e falhas para com Deus e com o próximo e podemos começar do zero. E assim vamos seguindo em frente. Então, uma observação que os nossos mestres trazem aqui, como última palavra da nossa paraxá semanal, ele nos fala da seguinte questão: no momento em que uma pessoa sente raiva, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Você realmente ama a Deus? Ou vamos trazer para o campo familiar. Você realmente ama o teu marido? Você realmente ama a tua esposa? Você realmente ama os teus filhos? Você realmente ama os teus pais? Você realmente ama os teus irmãos, as tuas irmãs? Aí você responde: sim, lógico que eu amo. Beleza. Então, de repente, acontece alguma coisa entre o marido e a esposa, por exemplo, que serve para os demais segmentos, certo? Filhos e pais, pais e filhos, irmãos entre irmãos. Ok? Estamos dentro do campo familiar. Então, de repente, entre o marido e a esposa, acontece alguma coisa aí, né? Há um desacordo na palavra, né? De repente, um dos dois resolveu ficar bicudo. Aí o outro, para não ficar atrás, resolve ficar bicudo também. Aí os dois batem bico. Pá, 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 pá. Obviamente, a raiva está em ação. E nesse momento que a raiva está em ação, você, marido, viraria as costas para sua esposa e iria embora e a deixaria para trás? Você, esposa,
viraria as costas para o teu marido nesse momento de raiva e daria as costas a ele e iria embora? Alguém pode dizer assim, já tive essa vontade, mas passou, barulho rachei, graças a Deus que passou. Mas aquele momento, veio aquele sentimento. Então, nessa palavra final, que os nossos mestres trazem para nós da Paraxá semanal, diz assim, no momento em que uma pessoa sente raiva, a sua fé em Deus o abandonou. Voltando para o campo familiar, naquele momento de raiva dos bicudos, o amor foi embora. E aí? No momento de raiva, a fé em Deus, ela foi colocada de lado. A fé em Deus, a confiança em Deus, abandonou a pessoa que está em raiva. Por que tantas desgraças familiares? Porque quando os dois resolvem ficar bicudos, a raiva impera e o pandemônio pode acontecer assim. Por que tantas desgraças em família? Porque deixam uma vaga para a raiva. Se alguém está bicudo, o outro precisa ficar com o bico redondo e mole, no sentido de calar a boca. Ou seja, se um momento, por uma questão adversa, alguém está inflamado, em chamas, o outro precisa ser água. Porque se os dois forem em chamas, o incêndio é terrível. Os nossos sábios falam que, pois se ela acreditasse que o que lhe aconteceu foi um ato de Deus, ela não ficaria nada brava. Ou seja, essa situação adversa entre o marido e a esposa está acontecendo. Então, na realidade, se os dois não estão pensando, mas um precisa pensar. Espera aí. Se está acontecendo isso, é porque Deus está presente. Ele quer que nós aprendamos alguma lição nessa história aqui. Alguém precisa ser água. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é comparado à água também. É hora de beber água e não de beber fogo. Você não é um crente cuspidor de fogo, qual tem lá no circo. Você não é um crente circense que gospe fogo. Mas você é um crente que bebe água. Águas puras, águas límpidas, águas da paz, da Torá. Então, se alguém está em chamas, seja você a água da Torá, a água da paz. Isso serve marido, esposa, pais e filhos, filhos e pais, e entre irmãos. E automaticamente isso vai se estendendo por toda a raça humana, os vizinhos, os parentes, e assim até onde você está presente. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado. A raiva é um sinal de que a sua fé abandonou Deus. E que você está revoltado com aquilo que está acontecendo com você. Você não aceita que Deus permitiu que isso acontecesse. E quando a pessoa aprende essa lição, além de aceitar passivamente que Deus está presente e que Ele está me ensinando alguma coisa de bom, mesmo por mais dolorido que seja, isso vai se transformar em bênçãos, vai se transformar em shalom, em paz, isso vai se transformar em benefício.
espiritual, físico, financeiro, material, seja de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, por isso, os nossos mestres falam que realmente, né, quando a pessoa age com raiva, ela está brava com Deus. Entre aspas, se Deus estivesse aqui agora, eu pegava ele pelo escolarinho, porque ela está brava com Deus. Por causa da sua raiva, não está se submetendo ao ensinamento de Deus, que Ele quer o melhor para você. Então, de acordo com isso, embora seja verdade que a pessoa que amaldiçoa, ou agride, ou danifica a propriedade alheia, possui o livre-arbítrio e por isso ela é culpada. Você não tem como simplesmente dizer, eu fiquei com raiva por causa disso mesmo. E você vem querer se justificar. Não tem como justificar o pecado da raiva. Simplesmente somos culpados. A raiva que nós damos margem a ela. Tem gente que diz assim, fulano, cuidado, ó, hoje estou com um nervo na flor da pele. Então, quando alguém escuta isso, a melhor coisa que ele faz é o quê? Ó, o nego sai fora. A pessoa fica isolada. Você pode tentar ser a água para apagar essa chama e falar alguma coisa de Deus da Torá. Cuidado com a resposta que você receber para você não cair na armadilha da raiva daquela pessoa. Então você viu que você tentou e a coisa inflamou mais, então Shemirat Halashon, guarda a língua, guarda silêncio e sai com seu pensamento clamando a Deus em favor daquela pessoa para que a sua consciência volte ao normal e ela possa refletir melhor sobre essa sua raiva, ok? Então, no entanto, com relação à pessoa prejudicada, esse incidente já foi decretado nos céus e Deus dispõe de muitos agentes por meio dos quais ele pode agir. A lição é, a pessoa deve ter cuidado para não ser tentada pela má inclinação, o Yetzer Hará, com argumentos aparentemente religiosos, a ponto de não se sensibilizar com as necessidades e sentimentos dos outros. Então, quando a pessoa está com raiva, ela não tem bons sentimentos com as pessoas. Então, ela foca nas pessoas a sua raiva, a sua revolta contra Deus. Então, ela peca contra Deus e contra o próximo. Então, a questão em si é realmente nós não inflamarmos a nossa inclinação para o mal, o nosso Yetzer Hará. Então, a raiva bateu a porta, dê um não grande para ela, para que você não venha aí cair, né, realmente em pecado contra Deus e contra o seu próximo, ok? Então, dessa forma aí, nós vemos aqui no encerramento da nossa paraxá, né, sobre todas aquelas questões que estão ligadas na pessoa para com o seu próximo principalmente, né? Trazendo danos, prejudicando o próximo em qualquer questão, ou pela fala, ou por pensamento, né? Ou trazendo prejuízos financeiros e materiais àquela pessoa ou algo semelhante. Então nós temos que realmente estarmos tomando cuidado com todas essas questões que a nossa paraxá, a primeira de Vaikra, traz para nós aí. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que nós devemos devolver os bens espirituais roubados. Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, encerrando a nossa paraxá semanal, ele fala sobre a questão de artigos roubados. Você roubou Deus. Já parou para pensar nisso? Refletiu? Mas no que eu tenho roubado Deus, né? Então, artigos roubados são todos aqueles que, ao pecar, tenhamos roubado a Deus e entregue às forças do mal,
seja um objeto físico, um momento no tempo ou um potencial humano. A nossa tarefa na vida consiste em devolver as entidades que tenham sido roubadas no mundo ao seu legítimo dono, ou seja, reorientar tudo que foi entregue à causa do mal de volta para a divindade, começando com qualquer coisa que tivermos, entre aspas, roubado de Deus através de nossas transgressões. Esta é a essência do arrependimento. Qual é a essência do arrependimento? A essência do arrependimento é restaurar o mundo ao seu natural estado divino. Ou seja, a essência do arrependimento é buscarmos que este mundo volte ao seu plano original, como era o Gan Eden, o Jardim do Éden. Por isso que os nossos sábios falam, o nosso Rebbe confirma dia a dia, que a nossa tarefa suprema é transformar este mundo em moradia, em casa de Deus. E isto faz parte da essência do arrependimento, da nossa techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Para qual finalidade? Restaurar o mundo ao seu natural estado divino. Você tem essa tarefa suprema. Ah, mas eu tenho que cuidar lá de casa, lá, eu tenho que passar uma pintura, eu preciso lá pôr uma cerca nova lá em volta de casa, no sítio, eu preciso fazer aqui um negócio novo em casa, na família. Então, dar de sedacá para a obra, isso fica para depois. Está roubando Deus. Você está roubando Deus. Não é isso que diz lá Malaquias? Porque a sua tarefa suprema é cuidar da casa de Deus. Se você se coloca fundamentalmente com esse propósito de cuidar da casa de Deus, Deus vai cuidar de você, da sua família e das suas necessidades. Simples assim. Simples assim. Vejam bem que, entre outras comparações aí, você vê muito na rede social aí, por exemplo, né? Pessoas falando, né, que pessoas pobres, né, são mais felizes do que muitos ricos. Por que isso? Porque o pobre, ele confia mais em Deus. Porque ele, como nós vemos a questão da oferta da farinha, dos 3 dedos, a farinha, ele não tem nada, a única coisa que ele tem é a farinha fina para fazer oferenda a Deus. E Deus se agrada mais dele do que a do touro. A do touro tem derramamento de sangue, a da farinha não tem derramamento de sangue. Então o foco de Deus não é arrependimento de pecados com derramamento de sangue, como diz aí um certo livro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Negativo. O pobre, ele faz a oferenda de farinha fina, não tem derramamento de sangue, e ele é perdoado. O rei David, ele fez pecados horríveis, e ele disse, se o Eterno quisesse sacrifício de animais para perdão de pecados, eu o teria feito. Mas Davi, ele mostra para nós o quê? Um coração quebrantado, um espírito contrito que vai a Deus numa singela e sincera prece, pedindo perdão de pecados por ter realmente se arrependido. E Deus perdoa. Não tem nem farinha e não tem nem touro ou qualquer outro animal doméstico para derramar sangue para perdão de pecados. Por isso está escrito que Deus habita num coração quebrantado, num espírito contrito. É onde está o verdadeiro arrependimento. Então, por isso,
O nosso foco é restaurar este mundo como a moradia de Deus. Se nós soubermos cuidar adequadamente da casa de Deus, Deus cuida de nós. Ele zela pela tua vida, pela tua família, pelos teus descendentes. Não está escrito isso? Que aqueles que o obedecem, ele abençoa até 2000 gerações? Confia ou não confia? Esta é a questão. E Techuvá é o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Por isso, através do nosso arrependimento, a nossa verdadeira Techuvá, é possível alcançarmos níveis espirituais até mais elevados que aqueles que havíamos alcançado antes de pecar. O verdadeiro pecador arrependido, ele retorna a Deus num grau maior do que o seu anterior. Ele sobe um degrau a mais nessa escada em direção ao Olam Rabá, a vida eterna. Ele sobe um degrau a mais no cuidar e zelar da casa de Deus. Isso está ao seu alcance, ao nosso alcance. Isso depende realmente de cada um de nós. Baruch Hashem. Hoje nós estamos no Shabbat Zahor, né? Que é o Shabbat da recordação. Então esse é o Shabbat que antecede o dia de Purim, quarta-feira, dia 16, né? Nós estaremos aí então em Purim, né? Então na quarta-feira, ao pôr do sol, nós estaremos então entrando no dia de Purim, certo? E vamos até o pôr do sol da quinta-feira, dia de Purim, ok? No entardecer da terça-feira, dia 15 de março, até o pôr do sol da quarta-feira, dia 16 de março, nós estamos em Erev Purim, que é a véspera de Purim, ok? Então, para os que farão jejum, o jejum de Esther conhecido, na quarta-feira, né, o jejum ele começará, vamos repetir isso até terça-feira, ok? O jejum na quarta-feira, o jejum de Esther na quarta-feira, ele começa às 4h58 da madrugada e vai até às 18h44 do mesmo dia. É o jejum de Esther. Então, esse jejum de Esther é o jejum completo, a abstinência completa. Não se come, não se bebe absolutamente nada nesse período. É o jejum de Esther, ok? Pela orientação dos nossos rabinos, né, aqueles que sabem que não têm condições por questões adversas, saúde, não está acostumado a fazer jejum, por exemplo, também, né, ou questões de saúde, então este jejum ele é substituído por uma de Sedaká. A de Sedaká, pela orientação rabínica que nos é passada, ela corresponde a 3 refeições, né? Então você coloca aí, né, a forma que nós conhecemos aí, você coloca o valor do marmitex, né? E você faz o valor de 3 refeições e você faz uma de Sedaká. Você pode fazer uma de Sedaká para um rabino, né? Nós temos aí o nosso Rav Shimon Brandt, o seu empreendimento nas suas atividades. Temos o Rav Michel Tabassenik com os seus projetos com as crianças. Temos o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, que são os projetos concernentes exatamente à sinagoga sede no Brooklyn, São Paulo. Além disso, há também as comunidades regionais, né? Você pode... Um exemplo, ok? Um exemplo que nós vamos dar. Você, por exemplo, aí tem na sua casa, né? Vamos dizer aí, você tem aí 2 pessoas. Vamos colocar aí. Então você vai fazer a refeição para 2 pessoas e você vai ver a de Sedaká
o valor de cada um, somos 2. Aí você fala assim, bom, essas duas, essa de Sedaká aqui eu vou mandar metade para a sinagoga sede, outra metade mando para o rabino tal. Ou você pode dizer, vou mandar metade para a comunidade da minha livre escolha, ou a qual eu pertenço, e a outra metade vou mandar para a sinagoga sede, ou para o Rav Shimon, ou para o Rav Michel. Então você pode fazer tudo isso daí, ok? O que você não pode deixar é de fazer. Então, faça. Se você não vai fazer o jejum de Esther, faça uma de Sedaká, que tem o mesmo valor pelas orientações rabínicas que nós aqui temos, que nos é orientado pela sabedoria judaica, ok? Então você faz dessa forma aí, certo? Então, ao pôr do sol da terça-feira, nós entramos na véspera de Purim. Do pôr do sol da terça até o pôr do sol da quarta, a véspera de Purim. Quarta-feira, à madrugada, às 4 horas e 58 minutos, para quem vai fazer o jejum completo. Começa às 4 horas e 58 minutos e vai até às 18 horas e 44 minutos. Certo? É o jejum de Esther. Depois desse horário, das 18h44, nós entramos aí literalmente dentro de Yom Kippur, aliás, de Yom Purim, o dia de Purim, né, o dia das sortes, e aí é festa, ok? Muita festa, muita alegria. A principal mitzvah de Purim, ou seja, o principal mandamento de Purim é ouvir, ler o livro de Esther. Então o livro de Esther, ele precisa ser lido 2 vezes, segundo a orientação rabínica. Ou seja, na noite da quarta-feira, que é o início de Purim, então o livro de Esther é para ser lido e ouvido na noite. E durante o dia seguinte, ou seja, durante o dia de quinta-feira, né, mais propício na parte da manhã da quinta-feira, né, seria mais propício, mas você tem o dia todo para o fazer. A segunda leitura do livro de Esther. Então, essa é a principal mitzvah sobre o dia de Esther, ok? E até terça-feira estaremos falando um pouco mais com referência a esta realidade de Purim. Mas no nosso Shabbat Zahor, né, o dia da recordação, nós temos aí sobre a questão em si, em que nós somos exortados, essencialmente o povo judeu, mas como o povo judeu é o nosso irmão mais velho, a dor deles é a nossa dor, a luta deles é a nossa luta, Benenor, ok? Então, se mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Brigou com meu irmão, brigou comigo. Voltamos dentro do campo família, entendeu? Então família é para sempre estar unido. Tem aquele momento lá dos bicudos, mas esse bicudo não pode entrar no meio, raiva. Pode até, não, eu acho que é assim. Aí o outro fala assim, não, mas tem que ser assim. Não, mas eu acho que é assim. Aí os dois dão aquela bicadinha, certo? Não deixa a raiva entrar no meio, certo? Então aí como que faz para chegar numa conclusão? Você tem razão ou eu tenho razão? Não sei se você tem razão ou se eu tenho razão, mas Deus tem razão. Deus está certo em tudo. Então, Deus permitiu acontecer isso daqui entre nós dois, é porque alguma coisa de bom tá para acontecer. E o que é? Aumentar o amor entre o casal, por exemplo. A paciência, né? Principalmente do homem, né? Porque o homem é um bicho feio, né? né? Para ele pegar fogo, pegar raiva é rapidinho, né? E a mulher sempre com aquela sabedoria, aquela paciência, né? Muitas vezes ela dá aquela espremidinha que nem a pulga na unha assim, ó. Não te falei? Ela deu aquela espremidinha no você assim, você fala, oh, meu Deus do céu. E não é que ela tem razão. Engulo seco, ela tem razão. Então, a harmonia familiar, ela é tudo. Ela é tudo.
né? E precisa ser preservada essa harmonia familiar aí, ok? Uma coisa é certa, e a sabedoria judaica, a Torá nos mostra essa realidade e os demais escritos, né? Ó, quando a mulher falar alguma coisa, antes de você responder rapidamente, pense. Marido ou maridos, pense. Tem fundamento. Cuidado. Ok? Por isso que a sabedoria judaica diz, marido, cuidado se você faz a esposa chorar. Deus conta todas as lágrimas e vai te pedir prestação de contas. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa história toda, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, Shabbat Zahor, né? O Shabbat da recordação, nós somos aí, então, exortados no sentido de buscarmos realmente, recorda-te do que te fez Amaleque, como está escrito lá em Devarim, capítulo 25, versos 17 e 19. Odiar Amaleque e os seus descendentes, recordar verbalmente a traição deles, é um preceito positivo da Torá. Ok? Então vejam bem, odiar Amaleque e os seus descendentes, recordar verbalmente a traição deles, é um preceito positivo da Torá. Aplicável a todo o povo de Israel. Devemos contar aos nossos filhos em cada geração o que Amaleque fez a nós quando saímos do Egito, até que a lembrança dele seja eliminada por completo. A Torá declara, recorda-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíes do Egito. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esquecerás. Né? Devarim, Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 e 19. Os nossos sábios explicam que apagarás a memória verbalmente, não te esquecerás. É isso que quer dizer. Guarde rancor no teu coração. Né? Somente nesse caso que se fala de guardar rancor ou odiar Amaleque. Certo? Para o cumprimento dessa mitzvah, os sábios ordenaram a leitura em público do respectivo trecho bíblico em um rolo de Torá uma vez ao ano, no Shabat anterior a Purim. Ok? Então, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, né? Devarim, capítulo 25, verso 17 a 19. Outra coisa que nós temos aqui para falarmos sobre isso Amaleque. Quem foi Amaleque? Amaleque, ele foi neto de Esaú, Esav, e filho mais velho de Elifaz, Etminá, a concubina de Elifaz, e filha de um dos príncipes de Seir. Né? Então aí nós vamos ver a origem de Amaleque. Né? Amaleque, a princípio, neto de Esaú. Esaú é aquele que tem ódio mortal contra o seu irmão gêmeo Iacove, né? E ele nutriu, Esav nutriu a toda a sua casa e descendência ódio contra Iacove e os seus descendentes, ok? Amaleque está nessa raiz, certo? Então os nossos sábios ensinam que Timná era a filha bastarda de Elifaz. Timná não era concubina de Elifaz? Agora, Timná era a filha bastarda de Elifaz? Vamos ver essa história aqui. É complicado. Então, Timná era a filha bastarda de Elifaz, fruto de sua relação com a esposa de Seir. Então, Elifaz teve um caso, um adultério, portanto, a sua amante era a esposa de Seir. E desse relacionamento proibido, nasceu Timná. Ok? Então, Timná é filha de Elifaz com a esposa de Seir. E como que ela virou esposa de Elifaz se é filha dele? Epa! Vamos para frente. Quando cresceu, ela procurou casar-se com um dos netos de Abraão, devido ao grande renome que eles tinham entre as nações. Primeiramente, ela se aproximou de Iacove,
que a rechaçou devido à sua condição ilegítima. Então ela procurou Elifaz, o seu próprio pai, quando a tomou como concubina. Então Elifaz, ele não aceitou Tímina como esposa legítima, porque ela era filha dele com a sua amante, a esposa de Seir. Mas aí ela se ofereceu para ser concubina, mulher do sexo, para com seu pai, uma escrava. Então, nessa condição, o próprio Elifaz aceitou a sua filha como sua concubina. Recentemente, nós tivemos um caso aqui no nosso Congresso Nacional no Brasil, em que um determinado deputado federal, acéfalo, sem nenhum sentimento família, sem nenhuma consciência divina, sem nenhuma consciência de família, nós tivemos aí um deputado que entrou com um projeto de lei, PL, dando realmente reconhecimento oficial para que o pai possa casar de forma legal com a sua própria filha. Já não chega os abusos sexuais que muitas filhas passam com pais perversos dentro dos lares, agora vem um idiota, um imbecil desse, querendo aprovar uma lei que reconhece legitimamente o casamento entre o pai e uma filha. E o famoso deputado federal, né? Ele é marido de uma famosa apresentadora de televisão, de uma rede de televisão lixo, que sempre deturpou a família brasileira, né? Ex-esposa de um apresentador de um jornal lixo, né? Só poderia dar esse lixo aí, né? E graças a Deus não foi para frente essa tal de PL. Mas eles são tão imbecis que eles não desistem. Daqui a pouco eles voltam de novo aí com uma coisa idiota dessa, né? É coisa de esquerda, esquerdopata, né? Ideologias de gênero, aquelas coisas, né? Exatamente de pessoas sem cérebro. Para não falar um palavrão aqui, né? Porque, meu Deus do céu, né? Então, nós temos aqui o caso em que ele aceita a sua própria filha do seu relacionamento proibido com a sua amante como sua concubina. E desse relacionamento nasceu quem? Amaleque. O perverso Amaleque. Ou seja, sai coisa boa dessa história? Não sai. Primeiramente, Deus não está presente numa coisa dessa. Deus não aceita em hipótese nenhuma o estupro. Tanto é que nós vamos ver aqui mais para frente no livro de Levítico, né? Que o estupro, a sua pena é capital. E agora, essa mesma classe de políticos perversos, né? Eles querem simplesmente liberar os pedófilos, por exemplo. Eles querem liberar os estupradores, por exemplo. Tendo o poder de lei. Lembra de Sodoma e Gomorra? Aonde passa um negócio desse, a tendência do país é ir ao caos espiritual, moral, ético, financeiro e por aí afora vai. A tendência é esse país, essa nação, né, que aprova uma lei dessa, é ir realmente ao caos em todos os níveis, como Sodoma e Gomorra. Então, dessa forma, Elifaz foi criado na casa de Isaac, tendo sido circuncidado aos 8 dias de vida, pois Esaú circuncidou todos os seus filhos enquanto seu pai vivia. Por isso, Elifaz
ainda mantinha um certo grau de decência. Mas o filho dele, o filho é chamado no hebraico bastardo, né? Mamizer, né? Mas Amaleque, o filho bastardo, né? Proveniente de uma mãe bastarda, certo? Nasceu depois que Itzarraque faleceu, né? Deus preservou Itzarraque de não ver uma coisa tão perversa desta, né? Deus preservou o justo Itzarraque para não ver uma coisa horrível dessa. E, portanto, não foi circuncidado e cresceu sob os cuidados do malvado Esaú. Então, Elifaz não foi circuncidado. Esaú circuncidou todos os seus filhos porque o seu pai Itzarraque ainda vivia. Então, ele mantinha aquela aparência, sabe, aquela hipocrisia. Então, Esaú disse a Amaleque, o seu neto: ei, netinho querido, vem cá, senta no colo do vovô, eu vou te ensinar um negócio aqui. Então, Amaleque: eu me esforcei muito para matar Iacove, mas não tive sucesso. Cuide você de buscar vingança por mim, o seu vovô querido. Então, Amaleque cresceu com esse ódio de Esaú sendo cada dia inserido na mente, na consciência de Amaleque. E então Amaleque lhe perguntou: como posso vencê-lo? E Esaú respondeu: assuma a prática de sempre atacar os descendentes de Iacove, quando eles estiverem tropeçando, ou seja, quando eles estiverem fracos espiritualmente. Então Esaú ensinou o segredo para Amaleque. No momento em que eles estiverem fracos espiritualmente, ataque-os. Então, qual era a tática de Amaleque? Era atacar os israelitas que estavam fracos na fé, os mais velhos, as crianças. Então, aqui quando fala fracos espiritualmente, abrange todos os aspectos. Os mais velhos, os mais doentes, aqueles que estavam em desacordo com a vontade divina, se tornando fracos também espiritualmente e fisicamente. As crianças que não tinham as condições de poderem se defender. Então Amaleque, ele sempre foi traiçoeiro. Ele sempre atacando pelas costas. Todo aquele covarde que ataca alguém pelas costas, ele tem uma centelha de Amaleque. Perverso, cruel, maligno, sempre atacando pelas costas, traiçoeiramente. Essa é uma das características de Amaleque. Então, Amaleque viveu por muitos anos, viu Iacove e seus filhos descerem para o Egito e continuava vivo 200 anos depois. Vendo serem libertados do Egito, quando os viu escravizados no Egito, ele disse a si mesmo: a vingança de meu avô Esaú foi concretizada, pois eles jamais sairão de sua escravidão. Por que Amaleque pensou isso? Porque nenhum escravo conseguiu fugir do Egito. Imagine então, em torno de 5 milhões de judeus, israelitas, saindo do Egito. Então Amaleque chegou à sua conclusão de que a vingança do seu avô Esaú estava sendo cumprida, porque ninguém sairia vivo do Egito. Esse era o pensamento de Amaleque. E mesmo que sejam libertados, eu os estaria aguardando no caminho, como um urso predador, e os aniquilarei. Então ele tinha a visão primária de que não sairia ninguém vivo do Egito. Mas se porventura alguém sair vivo, eu estarei de empreitada, né? Estarei como um urso predador e os aniquilarei. Quem sair, quem fugir, né? Por isso falo que há uma parte da tribo de Benjamim que tentou fugir do Egito, né? Alguns falam que realmente foram mortos por Amaleque, né? E o seu bando, né? Então,
os descendentes de Amaleque multiplicaram-se como espinhos no campo e tornaram-se um povo, tendo nos seus corações um ódio implacável e mortal para com os descendentes de Iacove, o povo de Israel. Não esqueçam que Amaleque é neto de Esaú. Esaú é filho de Isaac, neto de Abraão. Portanto, faz parte do povo de Israel. Amaleque faz parte do povo de Israel. Olha o perigo. Não tivemos aí um grande ditador, né, na Segunda Guerra Mundial, que segundo diz a biografia, a sua mãe era judia. Estamos vendo aí nesses últimos 2 anos e meio, né, pessoas envolvidas com a responsabilidade da morte de milhões de seres humanos, e tem alguma coisa a ver aí. Criador dos vírus de computador. Então, dessa forma, os descendentes de Amaleque multiplicados como espinho. Ao ver os israelitas saindo do Egito, o ódio de Amaleque irrompeu como uma chama, como um vulcão. Bum! Né? E ele convocou o seu povo e preparou uma emboscada, aproveitando-se do desgaste, do cansaço dos israelitas. Amaleque saltou sobre eles e atacou-os pelas costas. Então, Êxodo 17:8 diz, né? E Amaleque veio, né? Então, o ódio de Amaleque para com os descendentes de Iacove até os dias atuais, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, ela será uma realidade presente. Nos dias de Mashiach é quando Amaleque plenamente, 100%, será derrotado, vencido completamente. Até lá, a palavra é: lembra-te o que te fez Amaleque na saída do Egito. Então, essa recordação aqui faz com que nós tenhamos a visão que a essência de Amaleque é o ódio pelo povo de Israel. Um ódio que se expressa mesmo a troco de nada. Um ódio sem causa ou sem motivo. É um ódio por si só, um ódio incessante. Por isso, lembra-te o que te fez Amaleque ao sair do Egito. Nos próximos dias continuaremos aí falando alguma coisa mais sobre isso daí, né? Que é algo que nós precisamos estar aí conectados com esta questão. Então, Amaleque, né, o seu ódio é puramente gratuito. E todo aquele que ama, aliás, todo aquele que odeia, né, o povo judeu, é uma centelha divina de Amaleque que está se manifestando naquela pessoa, ou naquele grupo, ou naquele estado, ou naquele país, contra esse ódio contra o povo israelita, o povo judeu. Então, por isso, amados, né, vamos estar nos preparando para Purim, para o jejum, para a Tzedaká, né, do dia do jejum de Esther, ok? Então, assim, nós encerramos a nossa primeira paraxá do livro Vaikra. Baruch Hashem, amanhã estaremos de volta. Shalom, Shavatov, uma boa passagem do 7º dia para os dias comuns, né? O encerramento do Shabat hoje, né? Se dará às 18h59. É o momento da Havidalá, passagem do 7º dia para os 6 dias comuns. Então, que até às 18h59 as nossas baterias continuem sendo recarregadas, energias, muita luz divina, para que tenhamos 6 dias pela frente aí, para enfrentarmos os nossos 6 dias comuns, né, diante
daquilo que Deus tem reservado para nós nessa próxima semana. Shalom, shalom, até amanhã.